Lucas 7,14. Essa pobre viúva de Naim estava sofrendo 2 vezes. Já havia perdido o seu marido e agora tinha acabado de perder o seu filho. Mas Jesus, o ressuscitador de sonhos, chegou na hora certa para ressuscitar os sonhos daquela mulher. Jesus Cristo é o ressuscitador dos nossos. Às vezes eu comento da situação em que eu passei lá na Europa. Eu estava sozinho, eu digo lá, mas havia um povo torcendo pela minha vida, intercedendo pela minha vida. E por um momento eu cheguei e disse: Jesus, será que o meu sonho vai acabar aqui? E o Senhor falou comigo: não. Levanta. E naquele momento eu reagi. Como eu sempre digo, eu estava ali com fome, sede, frio. Pedi socorro naquelas terras. E o que as pessoas diziam para mim era o seguinte: não posso te ajudar. Você imagina você fora do Brasil, você pedindo socorro a um povo que não tem a nossa tradição, é todos por si. E o Senhor, naquele momento, Ele disse para mim: você não vai perecer aqui, seu sonho não acaba aqui, você precisa reagir. Eu comecei a sangrar de tanto que eu andava. Eu já estava andando meio devagar. Jesus, eu preciso que o Senhor restaure as minhas forças. Sabe, Deus começou naquele momento me restaurando e me deu uma força tão grande naquele momento que eu comecei a reagir e comecei a cooperar com todos que estavam conectados. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes nós entramos em algumas situações que não esperávamos. E Deus muitas das vezes permite. E aqui está dizendo em Ruth, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia conta a dramática história de Noemi e Ruth, que ficaram viúvas e ainda desprovidas de filhos, quando pensavam que era o fim. Deus mudou a sorte de ambas, preparando um resgatador para a vida delas e restaurando a felicidade de ambas. Ruth 4, 1 ao 22. É o que Deus faz, Ele restaura. É uma questão de tempo, só que tem um processo, até a gente passar por todo o processo. Mas nesse processo, que ali eu estava, eu fui louvando, eu fui bendizendo o nome do Senhor. Foi 6 horas da manhã, eu arrumei um cantinho para me ficar. Naquele cantinho eu ficava assim, fazendo exercício, para me não congelar. Porque o frio da Europa não é o nosso frio aqui não. Porque quando lá faz frio, até o rio vira pista de esquiar. E eu via, irmãos, assim, ó, vulto, demônio, igual cachorro. Tipo, tu vai perecer aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ressuscita sonhos. O que Ele projetou sobre a minha vida, sobre a tua vida, ninguém pode impedir. O que Ele já determinou sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o que você está vivendo, ninguém pode impedir o que Ele já determinou, o que vai acontecer na sua vida. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, a Bíblia conta também o drama de uma viúva que iria perder os seus 2 filhos para os credores de seu falecido marido. Quando Deus agiu em favor daquela mulher, multiplicando o azeite para pagar a dívida e salvando da escravidão os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Para aquela viúva tudo estava perdido, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sempre está presente. Ele pode até permitir algumas coisas acontecerem em nossas vidas, mas Ele está presente em todos os momentos. Quando eu entrei naquele avião, eu falei: meu Deus, foi a tua mão.
eu comecei a louvar o nome do Senhor Jesus. E agradecer ao Senhor, porque Deus usa pessoas, irmãos, também para abençoar as nossas vidas. Deus, Ele sempre cria uma situação para nos abençoar. Deus sempre cria uma situação, de milagre para as nossas vidas. Por isso que você não pode deixar de acreditar. Porque Ele ressuscita os sonhos. E Ele ressuscitou o sonho daquela viúva. Talvez você deve estar se perguntando nessa noite, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muitas coisas que Deus quer ressuscitar na vida de muitas pessoas. Tem muitas coisas que o Senhor Deus quer fazer e são coisas impossíveis de se fazer, que só Ele pode fazer. Ele cria situação, muitas das vezes, para te paralisar. Ele cria situação, muitas das vezes, para dizer para você, olha, está tudo perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele é mentiroso, Ele é pai da mentira, João 8,44. Porque o que Deus já determinou vai acontecer. E a vitória é certa, irmão. Em Marcos 5:35 a 42, Jesus Cristo, Ele ressuscitou o sonho de Jairo, que havia acabado de morrer, dizendo, não temas, crê somente. Marcos 5:35 a 42, a filha de Jairo, quando ele vai em busca, a sua filha estava lá, enferma, e de repente no meio do caminho chegaram alguém e falaram, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. E o Senhor falou assim, creia somente. Quando aquele jovem saiu de dentro do caixão, para ela estava tudo perdido, para ela não tinha mais jeito, não tinha mais solução alguma. E as pessoas estavam ali consolando ela, chorando com ela, todos estavam tristes pela situação que ela estava vivendo, porque ela já tinha perdido o marido, e agora ela perde o seu filho também, irmãos. Olha a situação complicada. Mas se deparou com Jesus, e Jesus restaurou, Jesus ressuscitou. Então o que eu quero dizer é que Jesus ressuscita os seus sonhos. Já ouvi pessoas dizendo assim, olha, para mim não tem mais jeito. Tem sim. A última palavra é dele. Ele é fiel. Na hora que eu fui descer a escada, o que me esperava? Um furgão. Entra nesse furgão, falando em outras línguas. Entra aqui. Abriram o furgão, entra aqui. Eu falei, meu sonho não vai entrar nesse furgão nunca. Não cabe aí dentro, não. É muito grande. E ali eu corri. Deus mostrou, meu filho, continua, porque tu vai voltar em muitas terras. Alguém chegou para mim e falou assim, agora pastor, o senhor desistiu da Europa? O senhor vai continuar indo para a Europa? O senhor vai continuar viajando? Vou continuar viajando. Só que não vou para a Europa mais sozinho, nunca. Eu vou com equipe. O senhor está tremendo. Eu falei, não estou tremendo. Eu só quero arrumar um lugarzinho para mim ficar, que eu estou todo molhado. Eu não estava com medo, irmãos. Eu estava vendo o demônio assim. Tipo assim, ele estava esperando eu desfalecer para poder chegar junto e querer fazer o que tinha de ser feito. Mas Deus é maior. Foi dito aqui, o Senhor, Ele permite algumas coisas acontecerem em nossa vida. Ele permitiu na minha. E o inimigo achou que eu ia ficar lá no canto se lamentando. Poxa, Deus, tu me trouxe aqui para eu ser ceifado? Não. Eu comecei a cantar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que eu estava cantando? Porque eu me lembrei lá naquele momento, irmãos, que eu sempre digo aqui na igreja que quando eu canto, quando eu escuto alguma coisa, se referindo ao Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sempre acontece um milagre. Só que lá eu não podia ouvir ninguém, então eu peguei e comecei a cantar. 70 euros. 70 euros. Olha só o que aconteceu. 70 euros. 70 euros é equivalente a mais ou menos, alguém deve saber, porque o euro deve dar 5, 6 reais. E aí quando eu vou entrar no ônibus, eu só tinha 70 euros. Deus acionou alguém aqui no Brasil e foi lá e botou. Quando eu passei, era 300 euros a passagem. Passou na hora. E eu não tinha. E eu estava cantando lá, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Chegando no aeroporto, só para tu entender, ainda tinha que inteirar uma nota e eu não tinha. E eu fui. Quando eu fui para a sala, que eu chego na sala, na hora minha passagem é comprada e vem direitinho para o meu celular. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fui e mostrei para a mulher. A mulher falou, pode ir para o avião. O avião atrasou, irmãos. O avião atrasou. Porque Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus nas nossas vidas. De repente agora eu estou falando com algumas pessoas que estão na prova, mas para ser aprovadas por Deus. Não desista.
creia somente o que foi dito aqui, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O filho da viúva de Naim poderia se expressar dizendo as palavras de Jó, Jó 33, 28. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. O jovem ressuscitado por Jesus, em Naim, também poderia expressar, como o salmista no Salmo 86, 13: pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Teve pessoas que chegou para mim e disse assim para mim: não foi Deus que te enviou para a Europa. Falou assim mesmo, na minha lata. Não foi Deus que te enviou, não. Eu falei, se não foi Deus, foi quem que me enviou então? Porque não foi Deus, porque roubaram as tuas passagens, tu foi lá? Não, eu não fui. Me abençoaram. Jesus, quando ele foi em Mateus 4, ele foi, quem conduziu Jesus para o deserto? Ele foi conduzido por quem, irmãos? Ele foi pelo Espírito. Chegando lá, aquele inimigo chega para ele e diz o quê? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia, ele estava com fome, ele estava com sede, mas ele não fez a vontade do inimigo. Ele estava ali com um propósito. Então deixa eu te falar, o que Jesus disse, você sabe? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é vida, essa palavra nos dá direção, essa palavra nos orienta, essa palavra nos traz discernimento, essa palavra nos dá visão, essa palavra, sabe, vai nos moldando a cada dia de como viver nesse mundo que nós vivemos, um mundo tenebroso, que nós temos que ter sabedoria até para lidar com o ser humano, porque hoje está complicado. Hoje, a conclusão: não temas, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está ressuscitando os seus sonhos hoje. Se você crê, diz amém. Jesus Cristo é o ressuscitador dos nossos sonhos, esperança de nos fazer sorrir novamente. Se tu crê, tu diz amém. Os seus projetos não serão enterrados. Jesus Cristo é o realizador dos nossos sonhos. Não será enterrado, porque Ele é fiel.